Olá, está no ar mais um Em Pauta aqui pela TV Fevale. Nesta semana vamos conversar aqui sobre a prevenção ao HIV. Entramos no mês de dezembro, que marca sempre a luta contra a disseminação dessa doença no mundo. Para falar sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio a professora Sabrina Almeida, aqui da Fevale. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda. Tudo bem, Chico. É um prazer estar aqui falando justamente nessa semana que é tão importante, né, nesse início de dezembro, que marca esse momento em que a gente vai começar a discutir isso e logo no primeiro dia, né, 1º de dezembro, a gente começa a falar sobre o combate ao HIV. Prazer te receber aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, como a gente falou agora na entrada, esse mês de dezembro, ele é marcado historicamente por ser o mês que é lembrada a prevenção contra o HIV. Mas nós até aqui procuramos falar durante o ano mais vezes a respeito disso e muitas vezes quando a gente fala com as pessoas a respeito disso, principalmente quem trabalha, por exemplo, com prevenção, o que se fala muito é que infelizmente nós só falamos em HIV em dezembro. 1º de dezembro ou durante o mês de dezembro com a fitinha, etc, etc. Então tem com as campanhas, né? Isso segue sendo um problema, né? Apesar da importância de ter um mês para lembrar a respeito disso, mas segue sendo um problema para o combate à doença? Com certeza, sim. Eu acho que a gente tem uma data em que a gente vai atuar tentando trazer essa temática à tona, ressaltando a importância de várias coisas que estão relacionadas com essa epidemia. Sem dúvida, é sempre interessante. Agora, com toda certeza, assim, a gente precisa trabalhar sobre essa epidemia o tempo todo. A gente vive, de fato, o que nós chamamos de uma pandemia. Ela é chamada assim porque atinge o mundo inteiro e, infelizmente, o Rio Grande do Sul, e mais particularmente Porto Alegre e região metropolitana, mostram os índices mais altos de todas as Américas. Não é só uma relação com o Brasil, mas uma relação realmente com o nosso continente. E a gente tem uma divulgação muito restrita sobre esses dados, né? Desde que a terapia antirretroviral ela entrou, trazendo muita qualidade de vida para os nossos pacientes, simultaneamente ela também trouxe um novo olhar, que é o olhar para essa epidemia como se ela pudesse ser combatida exclusivamente pelas ações de medicamentos. E que não é assim, né? É uma epidemia difícil porque ela envolve comportamento sexual, que é uma das coisas que tem várias nuances, né? Questões religiosas, questões culturais, e que sempre são difíceis de serem tratadas, mas pelo acompanhamento que a gente vem fazendo nos últimos anos, a gente só consegue perceber que se não for tratado essa questão de comportamento, a gente não vai evoluir efetivamente aos índices que as organizações mundiais se propõem, né? De redução efetiva, que é uma das propostas. A gente tem agora para 2020 uma das metas aí propostas pelos governos, não só de brasileiros, mas internacionais, e que sim, a gente precisa muito falar sobre isso e falar sobre isso constantemente. Como que são essas, aproveitando que tu falaste sobre as metas, como que são essas metas para 2020 e em que patamar a gente se encontra hoje, por exemplo, aqui no Brasil ou no Rio Grande do Sul, como tu comentaste? Assim, ó, em 2015, a Organização das Nações Unidas, especialmente a UNAIDS, né, que é um grupo específico, a partir de várias convenções, acabou determinando uma meta chamada de 90-90-90, em que a ideia seria que em torno de 2020, mais precisamente chegando em 2030, a gente alcançasse índices em que 90% das pessoas que são soropositivas descobrissem a sua condição, dessas que 90% fossem tratadas e que destas 90% pudessem ter a carga viral, né, o vírus indetectável que a gente chama, que seria a supressão do vírus e onde o indivíduo está naquele estágio mais controlado. O que acaba acontecendo? A gente tem sim, se a gente observar de 2015 para agora, a gente vê que a gente aumentou o número de pessoas em tratamento de uma forma relativamente considerável, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado para esses números, né? Porque eles vêm nos deixando de uma certa forma um pouco contentes, mas simultaneamente a gente tem que ter atenção. Por quê? Até essa data de 2015, a terapia era conduzida às pessoas que elas estavam com as condições clínicas ou quadro clínico de AIDS. Então, eram indivíduos que tinham carga viral elevada e o seu sistema imunológico, que é medido através da célula CD4, entrando num nível mais crítico. E aí eles iniciavam o tratamento.
A partir dessa proposta de 2015, então, que se instituiu, e o Brasil aderiu a isso, é o início da terapia para quem se descobre HIV, independente da sua situação imunológica. Porque a gente não pode esquecer que então, pacientes... tem esse período de tempo aí agora que tem essa diferença já no... Exato. E aí, assim, a gente não pode esquecer que o HIV é o agente causador da doença, que esse tempo entre a infecção, entre a pessoa se infectar com HIV e ela desenvolver efetivamente a AIDS, depende. Ele é variável, em média ele leva em torno de 5 a 6 anos, mas tem pessoas que em 2, 3 anos podem entrar no quadro de AIDS e outras que podem passar mais de 10 anos sem ter. Então, a medicação ela era conduzida de acordo com essa evolução do paciente, com essa progressão que o paciente tinha. A partir de agora isso passa a ser desconsiderado e a gente passa a tratar todo mundo que se descobre HIV. Isso não foi feito do nada, né? Realmente existem muitos trabalhos na literatura mostrando uma efetividade e uma condição do sistema imunológico lidar melhor com o vírus se a gente inicia o tratamento de forma precoce. Mas também a gente tem todas as consequências de se fazer um tratamento que não é fácil, com medicações pesadas, a longo prazo. Né? Então, tudo tem seus dois lados, né? Ou seja, muito recente ainda, até para saber consequências, né, dessas medidas. E assim, uma outra questão que talvez a gente, que seja importante pensar é que a notificação dos casos de AIDS, elas sempre foram feitas a partir do uso dos medicamentos. Então, até 2015, o último boletim de 2016, praticamente contabiliza nos seus percentuais, prevalência, incidência, os casos de pessoas em AIDS. Os casos de pessoas com HIV que ainda não faziam uso dos antirretrovirais não entravam. Então, a partir de agora, os nossos novos boletins é que vão nos dar esse cenário. Então, com certeza a gente aumentou muito o número de pessoas usando a medicação, porque a gente mudou a conduta. Né? E não necessariamente é porque a gente está atingindo mais, a gente está conseguindo detectar mais pessoas e a gente de fato está avançando em políticas que propõem que a gente tem que fazer esse diagnóstico o mais precoce possível, né? Que a gente realmente tenha campanhas em que as pessoas se testem mais, em que a gente consiga descobrir mais as pessoas soropositivas, porque é uma doença que infelizmente ainda tem muito preconceito, né? Tem muito estigma e não é fácil a gente pensar numa política ou numa proposta, né, de campanha em que as pessoas entendam a relevância de se testarem, a relevância de se saber a sua condição, não só para si como indivíduo, mas como alguém que tenha a partir desse momento a condição de contaminar muitas outras pessoas e que se ela desconhece essa condição, ela não toma as medidas, né, preventivas que são importantes de serem tomadas. Então, também a gente entra nesse cenário. Então, assim, hoje o que a gente está observando é que, sim, vamos ver o que acontece com essas medidas, mas, olha, na minha opinião, eu trabalho com pesquisa em HIV desde 2004, trabalho muito mais numa área biológica, não tanto numa área social, mas a gente faz muitas interfaces, né? Dificilmente essa meta para 2020 de conseguir atender esses 90 a gente vai chegar lá. Nós estamos entrando em 2018. Além disso, a gente fala de países com comportamentos de sociedades completamente diferentes, né? Em alguns países tu tem a medicação gratuita, em outros não. Países em que a disseminação ela é muito maior do que em outros, em que os níveis sociais são muito díspares, outros nem tanto. Então, assim, é um cenário que é muito difícil tu pensar numa política universal, apesar de a gente estar falando de uma pandemia, quando a gente fala de uma doença que a transmissão dela depende de um comportamento que não é universal. Ainda que a prática sexual seja universal, ela não é no sentido da forma como ela é feita em cada lugar. Né? Existem questões diversas, assim, né? Se pegares na África, é muito comum a gente observar diversas tribos em que o comportamento de um homem ter várias esposas é esperado, é milenar para eles, né? Sim. É assim. E como é que tu vai conseguir mudar? Por isso até os índices altos. Muito elevados, né? E assim a gente vai para cada peculiaridade de cada lugar. E isso precisa ser levado em conta. É muito difícil de pensar em coisas... Eu não acredito que essa proposta de a gente ter uma fórmula mágica em nível mundial se resolva. E acho que por isso a gente precisa muito olhar para cada lugar, para suas especificidades, se a gente de fato quiser combater mais de frente e alcançar reduções nos números que a gente hoje tem. Que tipos de especificidades seriam essas que poderiam ser atacadas, por exemplo,
quando tu fala quando tu menciona o Rio Grande do Sul como um dos índices mais altos das Américas, né? Que tipo de especificidade dessa sociedade ou enfim, dessa campanha que vai ser introduzida aqui seria essa? O que seriam políticas públicas mais específicas para cada local, em nível federal, estadual, municipal, ou que seja, como a gente sabe que tem aqui, como a Fevale tem pesquisas a respeito, enfim, coisas essas interfaces entre governo, universidade, enfim, esse tipo de trabalho seria o que tu comenta? Eu acho que a gente tem aí algumas fatias para pensar. Eu acho que uma primeira é tentar, e realmente a tua primeira pergunta, por que as nossas peculiaridades, de onde é que elas vêm? Elas são perguntas que norteiam todos os profissionais da área e pesquisadores que trabalham com isso, justamente por que razão somos tão diferentes em termos numéricos, né? Até por isso os grupos de pesquisa devem ser interdisciplinares, né? Exatamente, para a gente poder fazer uma... E é difícil da gente responder, não existe uma resposta efetiva que eu possa te garantir, olha, acontece determinada situação e é isso que define. Não. A gente imagina que a gente tenha questões comportamentais muito no Sul, que são relevantes. O que a gente observa em relação ao resto do Brasil, né? A gente pega Porto Alegre com 4 vezes mais a média nacional. Isso não é uma questão de notificação, porque São Paulo notifica tão bem ou melhor do que a gente. Muito se falava que talvez fosse mascarado em função de aqui se notificar mais e tal. A gente até pode ter no Nordeste, acredito que sim, Norte e Nordeste do Brasil, mas aí com São muitas Paulo... perdas. Mas se tu faz essa comparação com quem dá para se comparar, realmente a gente fica... E não é um pouquinho a mais, é mais ou menos 4 vezes mais. Do que São Paulo, por exemplo. Nossa. E assim, Santa Catarina também tem índices elevados, mas o Rio Grande do Sul é ainda maior. Sim. Então, assim, a gente tem alguns dados de pesquisa, por exemplo, eu trabalho muito com a área molecular, né, a investigação do genoma do vírus. E a gente tenta utilizar informações desse genoma e como ele vem evoluindo, modificando, para a gente entender as redes de transmissão. Né? Então, assim, a gente fez alguns trabalhos nessa linha e uma das coisas que a gente consegue perceber muito claramente é que no Rio Grande do Sul nós não conseguimos traçar linhas que parem, né, ou redes de transmissão que elas aconteçam dentro de alguns núcleos. Elas são muito mais interativas entre elas. Que em Santa Catarina, que a gente fez o trabalho simultaneamente, a gente ainda vê diferenças. A gente ainda vê uma rede de transmissão mais entre uma população mais carente, separada de uma rede de transmissão das pessoas com uma condição social melhor. A gente consegue ainda ver um subtipo do vírus circulando mais entre homens que praticam sexo com homens. Então, assim... Não que esse tipo de coisa a gente tenha que diferenciar, mas a gente ainda consegue enxergar os padrões ajudam a... Não que existam grupos, mas existem padrões de dispersão diferentes. E os padrões ajudam na pesquisa. Ajudam na pesquisa e ajudam a pensar em qualquer política pública, né? Porque se a gente tem esse cenário, a gente consegue pensar como que a gente atua sobre essa sociedade, né? Agora, quando tu percebe que essa rede, ela imbrica e a gente começa a observar que não tem... Isso a gente enxerga o Rio Grande do Sul como uma única mancha, assim, né? Uma única rede. Então, isso significa que todos os grupos estão interagindo entre eles. E a forma como 95% dos casos de transmissão acontece hoje de HIV no Brasil é a via sexual. Então, é isso que está acontecendo. Agora, exatamente o que é no comportamento? É um comportamento sem preservativo, sem dúvida. Né? Porque é a única barreira que a gente ainda tem efetiva é o uso da camisinha, o uso do preservativo. Então, é um comportamento que, sem dúvida, não está levando em consideração, e isso em várias faixas etárias também. A gente tem um crescimento muito grande entre os jovens, que anos atrás a gente via ele mais estável, porque a gente tinha adultos, né, mais velhos, mais idosos, se contaminando justamente pela entrada na época do Viagra e outras medicações. E hoje a gente volta a ver um crescente entre os jovens. A gente volta a ver um crescente de várias outras doenças sexualmente transmissíveis, que é o caso da sífilis. Os números de sífilis congênita agora... sumido completamente. Exato, era quase uma doença erradicada. E agora a gente tem um quadro que assusta muito, porque os próprios profissionais que hoje atuam não estão preparados para lidar com esses cenários, né? Porque era uma coisa que talvez durante a sua formação mal foi trabalhado, porque tava já era... nos livros lá, como já aconteceu. Então, eu acho que é difícil, mas eu acho que todas as pesquisas que a gente vem trazendo mostram isso. Eu acho que a gente conseguir enxergar melhor
juntar todas essas informações para a gente conseguir enxergar melhor e a partir disso, bom, se esse é o nosso cenário, como a gente vai trabalhar. E aí, para isso, né, e tentando responder a segunda questão que tu colocou, eu acho que é fundamental essa integração. A universidade, as pesquisas que são realizadas pela universidade, a transferência dessas pesquisas na forma de projetos de extensão, a sermos ouvidos pela comunidade, isso é fundamental. Porque, primeiro, que esse é o papel da universidade, né? A universidade tem essa função de trazer o conhecimento, né? E de fazer essa disseminação. A gente precisa que isso chegue na ponta, que chegue aonde interessa, né? Que são as pessoas, de um modo geral, quase todos nós. Eu brinquei semana passada com uma turma que eu estava dando aula, dizendo para eles, olha pessoal, com poucas exceções, todos nós estamos em risco, né? A não ser as pessoas que optem ou que realmente se cuidem sempre e usem preservativo todas as vezes que praticam sexo, ou aquelas pessoas que não fazem por uma opção religiosa ou de qualquer outro cunho. Caso contrário, todos estamos em risco, e é isso que é preciso entender. E a percepção que eu tenho, e vou te dar a experiência de sala de aula, muitas vezes, que a gente acaba trabalhando um pouquinho, é que se olha para essa epidemia como se ela não estivesse ali. Né? A gente não fala mais dos números, como tem a medicação, e ainda bem, porque não é inegável a qualidade de vida e a transformação que os antirretrovirais fizeram, mas de qualquer forma, assim, não é fácil. Tenham certeza que ser portador desse vírus não é fácil. Pelo que a gente convive com essas pessoas, são várias nuances, né? É a questão do medicamento, a se adaptar, depois de se adaptar é uma questão da sua integração com a sociedade, de conseguir fazer essa fala com os outros, porque nunca né? Muitas vezes não é bem-vindo ou não se quer. Então, enfim, né, é uma epidemia complexa, complicada, mas nem por isso a gente não tem que encarar, nem por isso a gente não tem que falar. E quanto mais a gente fala e a gente discute, mais a gente entende, mais talvez a gente consiga trazer mais elementos para entender por que na nossa sociedade a gente vive isso de forma tão mais intensa do que em outros lugares do nosso próprio país ou da região sul, né, das Américas, enfim. Então, voltando à primeira pergunta que tu fizeste lá no início, eu fico muito feliz de estar aqui num momento como esse em que se fala muito sobre a questão do HIV, porque a gente tem o Dia Mundial de Combate, mas sem dúvida, falar sobre isso e falar sobre isso muito com os jovens todo o tempo é importante, extremamente importante. Professora, vou para um rápido intervalo agora, em seguida a gente volta a falar sobre esse assunto, voltamos em seguida aqui no nosso Em Pauta para continuar falando sobre essa semana e o mês de dezembro de prevenção ao HIV. Nós já voltamos. Estamos de volta com o Em Pauta de hoje falando sobre prevenção ao HIV nesse mês de dezembro. Estamos aqui com a professora Sabrina Almeida, aqui da FEVALE. Estávamos discutindo no bloco anterior, professora, então algumas questões de contexto, né, a respeito de campanhas e, enfim, tu comentavas sobre uma coisa interessante, eu até anotei aqui para retomar. A campanha, as campanhas, né, a gente vê ao longo do tempo, elas mudaram um pouco, algumas vezes, o foco ao longo dos anos, né? Dos anos 80, quando se descobre o vírus e o impacto que ele teria na vida das pessoas, nos anos 90, com a questão de se tentar, aos poucos, se tirar a questão da discriminação com quem tem o vírus, e aos poucos, aí entrando no ano 2000, quando se começa a ter mais qualidade de vida para quem já é portador do vírus, enfim, essa campanha vai mudando, né? Dá para dizer que uma campanha como essa tem alguns estágios e focos diferentes, no sentido de, o que eu quero dizer? No sentido de que para quem tem já a doença, a pessoa ter a consciência de que sim, há um tratamento e que, como tu comentaste, ele dá muito mais qualidade do que se tinha antes, e se tem essa chance, mas ao mesmo tempo tem essa linha, parece que sempre se caminha nessa linha tênue de, ok, tem
tem tratamento e tem uma vida possível, mas calma, né? Previnam-se para que isso não aconteça. Tem essas duas questões aí, né? A questão da discriminação de não se haver mais a discriminação com quem já está contaminado, mas ao mesmo tempo a prevenção para que mais gente não pegue, né? Não contraia a doença. Eu acho que assim, a gente tem uma questão histórica, sim, porque no primeiro momento lá nos anos 80 a gente foi conhecer o vírus, entender um pouco da epidemia, e a gente foi andando um pouco nessa direção, até porque à medida que a gente foi tendo a formulação dos medicamentos, a disponibilização, a gente foi mudando um pouco os cenários, né? Hoje a gente está num momento que ainda que a gente tenha novos medicamentos, a gente está efetivamente nesse momento real de combate, né? E aí combate ao vírus para quem porta esse vírus, e combate a discriminação, e combate a toda essa circunstância que gira em torno desses indivíduos, e ao mesmo tempo em que a gente apoia, e apoia muito essas pessoas, porque, enfim, a partir desse momento elas precisam lidar com isso, e a gente imagina que tem que ser da melhor maneira possível, né? E ao mesmo tempo, conhecendo a dificuldade que é lidar com isso, a questão de trazer a preocupação da gente evitar essa contaminação, que no momento em que ela acontece, a gente precisa sim encará-la, e não é fácil. E aí eu vou te fazer um contraponto com várias outras questões, assim, que não só dizem respeito a essa epidemia. Quase tudo, hoje na sociedade, a gente percebe a questão do se nós não falamos sobre, ela não existe. Uhum. Né? Então, assim, hoje mesmo ouvi sobre um debate de questões raciais e a gente tem muito essa conduta. Não vamos falar muito sobre, porque se a gente não fala, a gente desconhece, se a gente desconhece, está tudo certo, não existe. E infelizmente não é assim, né? Então, assim, realmente a gente precisa muito falar sobre esse tema, inclusive um projeto de extensão que a gente está iniciando, provavelmente agora no próximo semestre na FEVALE, que ele vem um pouco da história dos projetos de pesquisa com HIV que eu venho conduzindo há algum tempo, tem justamente essa intenção, assim, que a gente tenha dois braços, que a gente tenha primeiro um suporte, um apoio, que a gente consiga de alguma maneira transferir para essas pessoas que hoje vão ao SAI, que é o Serviço Especializado em HIV, em AIDS, e os próprios funcionários e a própria equipe, a gente possa fazer interações e trocas para que a gente qualifique cada vez mais as condições desses indivíduos, né? E ajude eles nesse processo. E, ao mesmo tempo, a gente tem um outro braço que é trabalhar dentro das escolas sobre a conscientização, né? Tentar fazer uma linguagem da gurizada, né? A intenção não é vir com moralismos, mas é conversar sobre uma questão que diretamente os afeta, né? Eles têm que ter consciência do que existe, eles têm que ter ideia disso, porque a percepção que a gente vem tendo é que cada vez mais eles desconhecem, ainda que a gente viva um momento hoje em que as discussões de gênero estão extremamente afloradas, a gente não fala sobre uma epidemia que ela está associada a comportamentos. Uhum. Né? Então, assim, é preciso trazer isso tudo junto, porque tudo faz parte. Né? Ter o compromisso e a seriedade de considerar os gêneros, também tem que ter o compromisso e a seriedade de considerar todo um contexto. Que não é que ele não por causa disso ele é melhor ou pior, de forma alguma, né? Mas se a gente está se abrindo para aceitar essa diversidade de gêneros, a gente também tem que se abrir para as diferentes realidades, para que a gente realmente consiga ter sucesso nesse processo ou diminuir esse cenário. Se a gente conseguir minimamente com esse projeto ao longo do tempo melhorar um pouco os índices de adesão a tratamento, conseguir trabalhar com as escolas isso, em que eles percebam do que a gente está falando, que epidemia é essa, o quanto os toca isso, nossa, a gente já fez um grande avanço, né? Acho que pequenas coisas podem ser produzidas por nós, a gente não vai mudar todo o cenário, mas certamente a gente espera, né, conseguir impactar minimamente para que mude um pouco isso, para que a gente faça as duas frentes, para que a gente apoie quem tem e consiga também mostrar, não de uma forma negativa, pejorativa, pelo contrário, né, quem é portador, mas que a gente mostre por que é tão complexo e difícil viver com essa epidemia. Hoje em dia já se tem casos de pessoas que são portadores e que, por exemplo, num projeto como esse, assim, vêm trabalhar, por exemplo, como voluntários para poder falar, por exemplo, eu tenho
e eu queria dizer que acontece isso. Já se tem casos assim, porque como tu comentaste lá no primeiro bloco, é muito difícil também, né? Mais do que qualquer outra pessoa sabe, a pessoa chegar e dizer que tem, né? E se abrir, por exemplo, na frente de uma turma para explicar alguma coisa assim e se mostrar como portador da doença. Olha, tu sabe que eu sempre, a nossa intenção até é trazer para esse projeto de extensão portadores de HIV para fazer uma fala com o pessoal. Eu vou te dizer que em todos os eventos que eu já participei em que pessoas HIV falaram, a maior parte delas são muito engajadas em ONGs, né? Ou são engajadas em grupos que tentam realmente melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, que estão engajadas nas questões de diminuir essa discriminação. Então, são pessoas que vestem a camisa e efetivamente vêm falar porque eles sabem o quanto esse estigma não é fácil, né? Então, assim, normalmente são pessoas que estão dentro desses grupos que se propõem a falar, que, né, são algumas pessoas, né? A gente não tem, assim, é complexo da gente chegar para algum, por exemplo, um usuário do serviço e talvez pedir essa fala, né? Claro que a gente vai acompanhando e a gente percebendo que existem dentro desses grupos pessoas que querem fazer isso, vão ser extremamente bem-vindas, porque eu sempre digo assim, é difícil da gente falar sobre aquilo que a gente não vive. Eu mesma, assim, apesar de conviver na área de pesquisa com esses números, né? Muitas vezes a gente faz interfaces com essas pessoas, com as pessoas. Eu não sei nada sobre o que é viver, né, com a doença e o quanto porque a gente não é diferente do estar na condição então, assim, eu acho que é muito mais rico à medida que a gente pode trazer realmente a vivência dessas pessoas para eles, né, trazendo inclusive as suas vitórias, as suas conquistas dentro dessa situação e ao mesmo tempo também trazendo, né, o como também não é fácil em vários momentos lidar, né, na sociedade com a presença desse vírus, né? Encaminhando um pouco o final da nossa discussão, eu queria a gente abriu falando dessa parte, um pouco das campanhas e da questão da condição da pessoa que tem o HIV hoje e como ela é tratada na sociedade. Como vive hoje, pela tua experiência aí em projetos, como que vive hoje a pessoa que tem o HIV? Tanto na questão de saúde mesmo, tu comentaste um pouco no início do programa, queria abrir um pouco mais isso. Quem descobre muito cedo, qual é a diferença da qualidade de vida real para quem descobre muito cedo, para quem faz o teste, né, desconfiou por algum motivo, ou fez o sexo sem proteção e se testa logo e descobre que tem, para a pessoa que descobre muito tempo depois e que já tem sintomas de alguma forma e tal. Como é que vivem esses tipos diferentes de infectados? Assim, em geral, o que a gente observa é que quanto mais precocemente o indivíduo se descobre portador e começa um tratamento, e começa várias outras medidas alimentares, de atividade física, enfim, ele consegue efetivamente fazer com que o seu sistema imunológico se torne mais resistente. Porque o que acontece? À medida que o tempo vai passando, é uma briga constante entre o vírus e o sistema imune. Né? Enquanto a gente não tem a entrada do medicamento, é uma briga entre os dois. Não tem ninguém para ajudar o sistema imune a combater. Então, assim, para algumas pessoas esse combate é um pouco mais fácil, para outros um pouco mais difícil. Então, por isso que a gente vai vendo essas situações de uma progressão que varia. Algumas pessoas vão demorar mais tempo para entrar em quadro de AIDS e outros vão mais rapidamente. Mas, sem dúvida, sem a medicação é uma briga constante. O que vai acontecendo nessa briga? Na verdade, é uma grande luta com várias batalhas. E muitas batalhas vão sendo perdidas. Isso significa muitas células vão morrendo, o sistema imune é muito fragilizado em vários momentos. Se recupera, mas volta a cair. E algumas quedas, elas vão começando a chegar num nível que a recuperação delas é muito mais difícil de acontecer, ou ela vai acontecer de forma muito lenta. Então, assim, quanto mais esse tempo vai demorando e o indivíduo inicia tratamento realmente com um quadro clínico de AIDS ou com doenças oportunistas já, mais difícil a sua recuperação. Porque ele vai ter que não só conseguir bloquear o vírus, né, segurar essa replicação desse vírus e
com a medicação, mas recuperar o seu organismo dessas doenças. Então, ele vai ter que tratar essas doenças e ainda fazer com que o sistema imune chegue num patamar razoável para que ele não fique constantemente com uma doença oportunista, para que ele, pelo menos, estabilize. E isso a gente tem muitos trabalhos mostrando que realmente é muito mais difícil quando o indivíduo começa mais tarde. E que é muito mais efetivo e tem respostas muito melhores à medida que se faz de forma mais precoce o início da terapia, né? Tá certo. Então, prevenção e se houver a doença, então se tratar o mais cedo possível. Com certeza. Isso aí. Obrigado, professora. Muito obrigado pela tua presença hoje aqui para discutir esse assunto super importante. Obrigado mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço muito. Para mim é um prazer, é extremamente rico e assim, gratificante vir conversar um pouquinho e difundir aqui, a partir de um canal nosso da universidade, as informações sobre essa epidemia. Tá certo. Nosso papel aqui também é ajudar com isso. Muito obrigado. E o nosso Em Pauta de hoje fica por aqui. Você pode conferir este e outros programas no nosso canal no YouTube, o youtube.com/tvfevale, e novidades da nossa programação no facebook.com/tvfevale. Até semana que vem com mais um programa Em Pauta.